Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é aquele que eu prometi para vocês, com uma sugestão de ordem para quem quer começar a ler o Nietzsche. Então assim, tem gente que já lê, que já se aventura, mas eu vou falar para aqueles que, eu gostaria tanto, tem tanta gente que fala para mim, Ângela, o que você acha? Então assim, gente, é minha humilde opinião, tá? Se você tem uma outra ordem, você pode complementar aqui nos comentários, e é sempre um aprendizado, né? A gente não detém saber de nada, isso aqui é o que eu considero, já li, então assim, o que eu considero que seja profícuo, eu vou dizer para vocês. Mas estou aberta também a rever tudo isso, se você tiver uma outra ordem para sugerir, eu vou gostar também de saber a sua opinião. Então vamos lá. Antes de você começar a pensar em ler o Nietzsche, é muito importante que você saiba o seguinte. Nietzsche, ele é prussiano, né? Então ele é nascido em 15 de outubro de 1844 e ele vai falecer a 25 de agosto de 1900, no início do século, há 2 meses praticamente de fazer 56 anos. Ele vai morrer com a minha idade e eu não vou chegar a um milésimo de pensamento dele. Poxa vida, que essas pessoas não deviam morrer, né? Infelizmente morrem. E sifilítico, tadinho. Então Nietzsche teve uma vida assim um pouco difícil, né? Ele viveu nos últimos tempos com a mãe e tem um problema sério com a irmã dele, com Elizabeth, que foi a curadora e pegou a obra dela, e os últimos escritos ela tentou adaptar para meio que mediar com a filosofia do marido, né, o modo de pensar, as ideologias do marido, e ele dá uma queimada no filme do Nietzsche. Então, assim, alguns historiadores, alguns tradutores, depois mais tarde, tentaram limpar a reputação dele, eu acho que eles estão conseguindo. Mas a Elizabeth, ela pisou na bola aqui com Nietzsche. Então, para quem não sabe também, ele começou como filólogo. Assim, ele tinha uns 20 e poucos anos, ele era filólogo clássico, então ele fazia crítica textual, e pouca gente sabe que ele foi poeta, que ele foi compositor. Nietzsche foi, além de um pensador assim maravilhoso, ele se considerava psicólogo. Olha que doido, né? E ele foi, quem são as influências de Nietzsche? Né? Ele se influenciou através da obra de Epicuro, Heráclito, Platão, Kant, eu não me lembro muito assim, e influenciou posteriormente Camus, Cioran, Deleuze, Foucault, Freud. Nossa, foram tantos pensadores depois, Heidegger, né? Todos eles beberam aqui na fonte de Nietzsche. Nietzsche é maravilhoso. Assim, é meu filósofo favorito. Então, e o que tem de difícil, gente, na obra do Nietzsche? É assim, por exemplo, Kant, quando ele pega a Crítica da Razão Pura, você encontra a Crítica da Razão Pura, você lê de cabo a rabo. Quando você vai a Descartes, por exemplo, você tem a dúvida metódica, o discurso do método, você tem ali todo passo a passo descritinho. Nietzsche vai falar sobre a moral, sobre a religião, sobre a sexualidade, sobre a cultura, em vários lugares ao mesmo tempo. Então ele não tem livros, ele não é separado, ele escreve aquilo que vem à cabeça. E são várias ideias, é uma tormenta, né? Então ele vai colocando aquilo no papel e você que se vire para encontrar os eixos dele. É muito complicado no primeiro momento, porque como ele escreve em aforismos, né, isso é um dos tipos de escrita dele, complica bastante porque as pessoas elas tendem a fazer um deslocamento daquele aforismo assim e interpretá-lo singularmente, com nada. Então isso não se faz. Você precisa saber dos conceitos dele, como ele pensa, como ele interpreta as coisas, e aí você vai, pega aquele aforismo dele e pensa dentro já do eixo dele, a forma dele de pensar. Então, assim, é muito complicado para você pegar sozinho e achar que vai entender a obra do Nietzsche tirpando somente um aforismo e elegendo ele, que legal, esse aqui é bonito. Não façam isso, é muito complicado.
E então, muito importante também é que você pegue um livrinho introdutório do Nietzsche antes de pegar a obra dele. Esses livrinhos aqui, eu estava procurando o meu, não sei onde eu coloquei, mas eu acho que eu separei para dar para o Yuri, porque daqui a pouco ele vai ler Nietzsche, tomara que ele leia, né? Eu espero que leia todos, ele inclusive vai herdar minha coleção aqui, eu espero que ele leia. E eu acho que eu separei aqui que é do Oswaldo Giacóia, da Publifolha. Ele é muito didático, é assim, esses livrinhos introdutórios, eles são muito bonzinhos, eles são facinhos, esse aqui por acaso é do Wittgenstein, eu peguei só para mostrar para vocês, eu não tô achando o meu Giacóia que tá por aí. Então é Nietzsche, que esse é da Publifolha, esse é super didático, eu recomendo. Tem um também do Carlos de Moura, que é Nietzsche, Cultura e... esqueci agora o título. Ele é professor da USP e foi uma publicação da Martins Fontes. Cultura e Pensamento, alguma coisa assim, eu não me lembro agora o título, mas também é um livrinho introdutório, muito facinho. Então são dois que eu super recomendo para vocês. Tem outros, né? Mas às vezes são os pensadores, então já torna a coisa muito mais complicada. Então esses livrinhos introdutórios, e quem tiver aí uma disponibilidade financeira, compra também um dicionário do Nietzsche, que faz muita falta para você pegar os conceitos na hora de depurar, que é a obra dele. Mas se é o meu caso, é só conhecer a obra, eu não vou ser um estudioso de Nietzsche. Mesmo assim, né, se você está querendo se aventurar, realmente você precisa ter esse respaldo. Não dá para entrar na obra dele assim, de qualquer jeito, assim, é um pouco complicado. Mas vamos lá. A maioria das pessoas começa a ler Nietzsche por esse aqui, ó. Não façam isso. Esse aqui é a maior obra dele. É um livro escrito em muitas metáforas e o texto é cabeludérrimo, tem uns aforismos aqui, mas é um dos livros mais difíceis. Se você começou por esse aqui, você fez uma grande bobagem, porque esse aqui é o último livro a ser lido. Então vamos pensar como que a gente vai começar a ler a obra do Nietzsche. Eu sugiro que você comece por esse livro que foi publicado em 1888, já pertinho dele morrer, né? Ele vai morrer em 1900, sifilítico, né? Doidinho, tadinho. E esse livro aqui é O Crepúsculo dos Ídolos. Ele vai escrever no final como se fosse assim, um introdutório à obra dele, para que as pessoas possam conhecer os eixos temáticos, para que as pessoas possam conhecer os conceitos dele, como estudar a obra dele. Então, essa aqui é uma introdução e uma reunião dos principais conceitos. Sugiro que principalmente você leia, antes de mais nada, o texto que está aqui na página 17 desse livro aqui, que aliás é muito importante que vocês saibam que a tradução também faz muita diferença. Toda essa obra que eu tenho aqui é da tradução do Paulo César de Souza, que eu considero um excelente tradutor de Nietzsche. Então esse aqui, olha só, esse textozinho aqui, O Problema de Sócrates, é quando você finalmente vai começar a entrar na obra do Nietzsche. Aqui ele vai te dar as boas-vindas. Então esse texto aqui, ele só tem 4 paginazinhas, são uns aforismos aqui, 4 paginazinhas extremamente importantes. Essa aqui você vai ficar mergulhado uns diazinhos, né, para poder entender. Então esse livro aqui, O Crepúsculo dos Ídolos, é por aqui que você começa a conhecer o Nietzsche, tá bom? Em seguida, como Nietzsche ele pensa que o homem é um ser em construção e que ele precisa dar conta da sua existência por ele mesmo e se livrar de todos os conceitos que a sociedade impregna e faz com que ele perca sua essência, que ele se modifique a partir desses conceitos sociais, né, que introjetam a gente, ele sugere, então, a leitura desse livro aqui, Além do Bem e do Mal, também aforismos, e que ele vai discutir a moral, a arte, a sexualidade. Então ele vai falar sobre várias coisas. Então é um prelúdio à filosofia do futuro. Então tá aqui, ó, Além do Bem e do Mal. Terminado esse livro aqui, você pode correr para a Gaia Ciência. Olha que fofo, o Yuri que me deu esse livro, muito bonitinho. Ele me deu em 2005. E, por acaso, 28 de agosto, quase perto do aniversário de morte do Nietzsche, ele me deu esse livro, que também é escrito em aforismos,
Esse livro aqui, ele é super querido. É o livro onde aparece a ideia do eterno retorno. Aqui aparecem as primeiras referências a Zaratustra e também a figura de Deus, a morte de Deus, né? Então ele começa que eu só acreditaria em um Deus que soubesse dançar. Então Deus está morto e ele vai contar isso aqui pra gente na Gaia Ciência. Esse livro aqui, ele foi acrescido quando o Nietzsche terminou de escrever. Passado um tempo, ele ampliou, colocando o 5º capítulo desse livro aqui. Então ele foi revisto também por Nietzsche. Terminado esse aqui, você vai correndo para esses dois aqui, os irmãos gêmeos maravilhosos, que é o Humano Demasiado Humano 1 e o Humano Demasiado Humano 2. Então, são livros muito bacanas. E aqui tem um aforismo maravilhoso, né? Que fica na página, por acaso, 59, é o aforismo 58. O que se pode prometer... Ah, gente, não façam isso no livro, tá? Não fica riscando o livro, senão que eu acho um pecado. O livro fica todo feio. Isso aqui eu fiz, mas não façam não, tá? Então esse aforismo 58 aqui, o que se pode prometer, é um dos meus aforismos favoritos. Você pode prometer atos, mas você não pode prometer sentimentos, né? Então isso aqui foi até uma piada que aconteceu, porque o camarada que celebrou meu casamento, ele perguntou antes assim pra gente, ele é um nosso amigo, né? Então ele falou assim, e aí, o que é que eu não falo no casamento de vocês? Eu falei, não, você pode falar qualquer coisa, só não me pede pra prometer nada não, porque eu não quero prometer coisa nenhuma. E o que ele fez comigo? Me mandou prometer que eu ia amar o meu marido até que a morte nos separasse. E eu queria matar ele, porque foi exatamente o que eu falei pra ele não fazer. Então, assim, eu falei, mas eu não sei, se o amor acabar, eu não posso, né? A gente não manda no amor, o que eu posso fazer com isso, né? Aí ele ficou rindo de mim, né? Porque ele fez de propósito, né? E aí ficou bonitinho o casamento, assim, ficou todo tradicional e eu queria matar ele. Eu vou ler para vocês o aforismo, assim, não pego o aforismo separado, claro, né? Mas eu vou ler para vocês vocês entenderem o que eu tô contando. O que se pode prometer? Pode-se prometer atos, mas não sentimentos, pois estes são involuntários. Quem promete a alguém amá-lo sempre, ou sempre odiá-lo, ou ser-lhe sempre fiel, promete algo que não está em seu poder. Mas ele pode prometer aqueles atos que normalmente são consequências do amor, do ódio, da fidelidade, mas também pode nascer de outros motivos, pois caminhos e motivos diversos conduzem a um ato. A promessa de sempre amar alguém significa, portanto, enquanto eu te amar, demonstrarei com atos o meu amor. E se eu não mais te amar, continuarei praticando esses mesmos atos, ainda que por outros motivos. De modo que na cabeça de nossos semelhantes permanece a ilusão de que o amor é imutável e sempre o mesmo. Portanto, prometemos a continuidade da aparência do amor quando, sem cegar a nós mesmos, juramos a alguém amor eterno. Ah, não é fofo? O Nietzsche manda a gente desconstruir tudo aquilo que nos ensinaram, né? E ver que existe uma lavagem cerebral, né? Então nós temos que dar conta da nossa existência a partir de nós mesmos desse mundo, encarar a nossa finitude e buscar a nossa essência e meio que separar o joio do trigo, né? Quem somos nós e quem é o homem que a sociedade construiu. Né? Então ele pede essa reflexão para que a gente possa se conhecer. Então Nietzsche, toda a obra dele é a construção de um novo conhecimento para a significância, para significar a nossa existência a partir dela mesma, né? E dando conta da nossa existência, não atribuindo a outras coisas, né? A nossa existência precisa ser significada por ela mesma. Então aqui, Humano Demasiado Humano, 1 e 2, maravilhosinhos aqui. Quando você terminar esse aqui, você corre para a genealogia da moral. Essa genealogia da moral, ela vai complementar a lei do bem e do mal, né? Então, ele escreve esse livro aqui e aí ele pega esse livro da genealogia da moral e vai fazer uma complementação de ideias. Depois, você vai ler o Anticristo, nem dizer para vocês sobre o que ele vai tratar, né? Ele vai ali crucificar o cristianismo.
Nesse livro ele vai oferecer uma crítica ao conceito dessa construção de Deus, né? O que é o conceito de Deus em nós? Então o Anticristo é essa próxima leitura de Nietzsche. Terminou o Anticristo, você corre para a Aurora. E a Aurora também, olha só, eu fico achando essas coisas dentro de... Adivinha quem fez isso aqui pra mim, ó, pra mãe. Adivinha quem fez isso, né? Coisa mais linda. Nesse livro aqui, Aurora, Nietzsche vai discutir a questão do preconceito. O preconceito como uma ideia pré-formulada sobre a moral, sobre a religião, sobre a sexualidade, sobre tudo que existe. Então tá aqui. Tudo que foi pensado antes de pensarmos exatamente o conceito, tudo aquilo que foi concebido antes do conceito. Então por isso que ele fala em preconceito. E aí, terminando esse aqui, corre para ler esse homem. Esse livro aqui é maravilhoso. Por que sou tão sagaz? Por que eu sou tão inteligente? Por que sou tão sábio? Nietzsche é o cara. E esse livro aqui, olha só o túmulo dele aqui, ó. Você não sabe. Então aqui ele vai fazer, nesse livro aqui, ele dá a ideia do esse homo. Ó o Wagner. Tá aqui, ó. Nietzsche aqui, ó. Ó o bigodão dele. Imagina esse cara tomando sopa, gente. Com esse bigode aqui. Pelo amor de Deus, hein? O que devia ficar de sopa nesse bigode. E aqui, esse livro aqui é recheado de fotos. Aqui, ó o quartinho que ele ocupava. Aqui. Aqui a Riviera Italiana. Aqui, ó. Aqui aparece a Elizabeth, a irmã dele, olha. Que detonou com a obra dele. Ela foi curadora. E esse aqui é o marido dela, em nome dele, que ela deu essa detonada na obra do Nietzsche. E o que acontece aqui nesse... a máscara mortuária dele. Tá aqui, ó. E esse aqui, ele é a mãe. Nesse livro aqui, ele vai falar sobre o super-homem, né? O homem que dá à sua existência o sentido que ela verdadeiramente tem. E eu não tenho aqui vontade de poder. Eu não tenho esse livro aqui. Mas também seria um livro para você ler depois do Crepúsculo dos Ídolos. Seria um livro para você ler antes da Genealogia da Moral. Aí você lê Crepúsculo dos Ídolos, Vontade de Poder, Genealogia da Moral. Faça isso. Então, assim, por último, vou apresentar esse livro aqui fora dessa ordenzinha aqui para vocês, que é o Nascimento da Tragédia, o Renascimento da Tragédia, né, onde ele evoca Apolo e Dionísio, e aí ele vai falar que o helenismo, né, ou helenismo e pessimismo, que os gregos não foram tão pessimistas assim. Então ele vai discorrer sobre essas questões, principalmente da arte e como a salvação, como ela pode ser a salvação. Então, gente, assim, foi rápido, né? Tem muita coisa para dizer para vocês de cada um desses livros aqui, mas isso aqui não é um mergulho muito profundo, é somente dando uma ordem para vocês, para quem quer começar a ler Nietzsche e gostaria de não cometer o erro de começar pela melhor obra dele, a maior obra. Nessa obra aqui, Nietzsche vai condensar a morte de Deus, o eterno retorno, o super-homem, a vontade de poder. Ele junta tudo isso aqui em muitas metáforas e aforismos. Então, jamais comecem por esse aqui, tá bom? Esse aqui é o último livro que você vai ler. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada e eu espero que você tenha gostado. Fiz o que eu pude, assim. Tchau.